Paz do Senhor, meus irmãos. Vim aqui deixar uma mensagem da parte de Deus no livro de Salmo 23, versículo 1. Aleluia. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa palavra, irmão, quando eu passo por algum problema, né, por alguma situação, e sempre o Senhor fala comigo que Ele é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia. E nesse dia de hoje eu vim falar um pouquinho de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Uma época da minha vida, eu já morando aqui na Grécia, eu fiquei muito doente, mas não sabia o que eu tinha. Como eu tenho pânico, né, de agulha, de estar fazendo exame, essas coisas, eu vou adiando e ir no médico. Então, uma época eu andava dando febre, 40 graus de febre. Aí uma vez eu estava na casa da minha amiga e estava com 40 graus de febre, estava sentindo arrepio, né? Aí eu pedi ela para me dar o aparelhozinho para me testar, né? Aí quando ela me deu, eu pus, estava 40 graus de febre. Ela, Márcia, tu tá muito mal, tem que ir no médico. Eu disse, mas eu não sei por quê. Eu tava daquele jeito. Aí uma vez, eu trabalhando, né? Eu fui pegar o saco de lixo lá do meu trabalho para jogar fora e senti dor no corpo inteiro. E aí eu peguei e falei para minha patroa, né? Eu não tô bem. Ela disse, Márcia, às vezes é cansaço. Aí eu, pode ser, porque eu trabalhava muito. Então, às vezes o corpo da gente não aguenta, né, irmão? Porque nós não somos de ferro, não, nós somos de carne, né? Então, deixei pra lá. Aí, uma vez em casa, eu tava deitada no sofá, que eu morava com uma amiga, e eu levantei do sofá para ir pro banheiro. No meio do caminho, travei e fiquei gritando. Aí minha amiga me ajudou a sentar no sofá. Aí eu liguei pro meu patrão, que ele é médico, e falei, tava com muita dor, que eu fui levantar para ir no banheiro, que nesse dia eu não trabalhei. Então eu travei. Aí ele disse, Márcia, tu tem algum remédio para dor? Você toma. Aí eu peguei e olhei lá e eu falei para ele, eu tenho supositório, Voltaren em supositório, né? Aí ele, então toma. E quando eu tomei, eu melhorei, que foi rapidinho, né? Supositório, ele é rapidinho. Então passou aquela dor que eu tava sentindo no corpo inteiro, passou. E aí continuei, no outro dia eu fui trabalhar. Aí eu fui dormir na casa de outra amiga minha. E lá, né, eu tava numa época numa época que eu tava fazendo como chama? Eu tava fazendo 3 dias de campanha. E das meia-noite às 4 da madrugada eu tava fazendo. Então eu fui dormir na casa da minha amiga nessa época. Nesse dia, quer dizer, né? Que eu só dormi lá um dia. Aí, quando deu meia-noite, eu fui orar, né? Ali, de rosto no pó. Fiquei da meia-noite às 4 da madrugada naquela posição. E quando eu fui levantar, que deu às 4 horas da madrugada, eu não aguentava. E eu fiquei, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu ficava falando, porque eu não estava aguentando levantar. Aí
foi indo devagarzinho, devagarzinho, eu consegui ter força para levantar. E levantei e sentei na cama. Quando eu sentei na cama, aí eu fui deitando devagarzinho de lado, sabe? E puxei o edredom um pouquinho, porque na época era frio. Aí, mas eu disse, deve ser por causa da posição, né? Que eu fiquei da meia-noite às 4, né? Da madrugada, de rosto no pó. Então, eu pensei, deve ser a posição, né? Que eu fiquei muitas horas ali. Então, eu fui deitando devagarzinho. Quando eu deitei devagarzinho, e o edredom veio no meu rosto, que eu tinha puxado, e veio um pouco no meu rosto, e tampou um pouquinho da minha visão. Então, quando eu puxei um pouquinho para tirar da minha visão, eu vi um vulto. E quando eu vi um vulto passando, ali eu comecei a tremer, travei. E aí eu puxei mais, tentei puxar mais a cabeça, né, do lado, e eu vi, né, ali parado, né, na minha frente, do lado dos meus pés, o espírito da morte. E quando eu vi aquele espírito da morte olhando para mim, eu desesperei, eu travei, não conseguia repreender, só olhar o que eu podia fazer. Era olhar para aquele espírito me olhando. E aí, eu tentando, né, na mente, falar, e até quando saiu a voz, eu gritei. Quando eu gritei, sangue de Jesus tem poder, ele desapareceu. Aí eu consegui me acalmar, né? E ali eu consegui depois dormir um pouquinho. Aí no outro dia, eu disse, eu vou na igreja, né? E vou falar com o pastor, que eu sou da Deus e Amor. E na época era um pastor José, que hoje ele já não tá mais aqui. Aí quando à noite eu fui para a igreja, de tardezinha, quando eu entro no ônibus, o ônibus estava lotado, muito cheio, que eu não conseguia entrar no ônibus, eu fiquei na porta. E conforme cada ponto o ônibus ia parando, quer dizer, o povo ia descendo. E o povo ia descendo e esvaziando mais, até eu chegar no meu ponto, que não era muito longe, uns 15 minutos. E aí ficou vazio, né? Ficou um pouco vazio no corredor, não nas cadeiras, no corredor do ônibus. E tinha um rapaz que estava ali desde quando eu entrei, só que ele estava virado, não dava de ver o rosto dele, né? Ele estava virado, não dava de ver, nem de ele estava de costa, né? Para mim, eu estava de trás dele. Então, aí foi esvaziando, aí foi melhorando, né? Eu fui me afastando mais para cima, que eu estava embaixo ainda do degrau do ônibus, que estava muito cheio, então vai esvaziando, você vai subindo um pouquinho, vai andando um pouquinho, né? Então, aí ficou meio vazio, não totalmente vazio, e o rapaz que estava ali desde quando eu cheguei, continuou ali. Mas aí, como esvaziou, ele virou. Quando ele virou para mim, a direita dele, eu vi aqui no rosto, ou no pescoço dele aqui, a tatuagem do espírito da morte. Quando eu vi, eu virei a cabeça na hora e disse, sangue de Jesus tem poder. Vi na madrugada, às 4 da madrugada, e vi dentro do ônibus o espírito da morte. E aí, quando eu cheguei para o pastor, eu disse, pastor, quando terminou o culto, quer dizer, né? Falei para ele, pastor, ontem à meia-noite eu vi o espírito da morte. Eu falei para ele
que eu estava orando, quando eu levantei, né? Que eu deitei, ele passou um vulto, e quando eu puxei o edredom, né? Eu vi ele parado do lado dos meus pés. Aí o pastor disse, vixe, Márcia. Eu disse, o que, pastor? Aí ele disse, quando o espírito da morte aparece pra gente, é que vem buscar a alma da gente. E o sangue de Jesus tem poder. Eu repreendi, mas fiquei com medo, né? Porque aí depois eu fiquei, Senhor, se o espírito da morte veio buscar a minha alma, eu não vou para o céu? Irmã, você pode fazer campanha da meia-noite às 4. Você pode louvar, mas se não tiver na posição do Senhor, nós não iremos para o céu. Porque eu vi ali o espírito da morte esperando a minha alma. Aí eu fiquei muito preocupada, porque eu fiquei, Senhor, o que eu ando fazendo de errado? Para o espírito da morte vir me buscar. Aí veio uma irmã aqui para a minha igreja, porque a esposa do pastor estava enferma. Então veio uma irmã, né, ficar 15 dias aqui. E no primeiro dia, né, dela aqui na Grécia, né, no culto à noite, ela me viu quando eu entrei. Eu não era negra, eu era branca, porque meu sangue já tinha virado água. Eu ainda estava em pé, não sei como. Então ela disse, Senhor, o que aquela moça tem? E o Senhor não respondeu ela. Assistiu o culto, nós conversamos um pouquinho. No domingo, de novo, ela foi para a igreja. Depois do culto, a gente foi almoçar, eu e ela e o pastor. Aí eu contei para ela, né, que eu tinha visto o espírito da morte. Eu dizendo para ela, né, lá onde a gente estava almoçando, que eu tinha visto o espírito da morte, contando para ela. Aí ela me disse, Márcia, ele já anda te rondando há muito tempo. O que ela me disse. E ali eu fiquei repreendendo, tá? E ela orando para o Senhor. O que aquela moça tem, Senhor? E ela orando, me apresentando diante de Deus. E Deus não falou. Aí teve uma noite, aleluia, que Deus revelou que eu estava com leucemia. E que se eu fosse fazer o exame, o médico ia dizer que não tinha mais jeito. Meu sangue já tinha virado água. Mas o Senhor estava me curando ali. Irmã, eu fiquei muito feliz. Muito feliz por não passar por o excesso, né? Não passar por essa doença faz a pessoa, né, passar, né, por tratamento. E eu agradeço muito o meu Deus, né, por não ter passado por esses tratamentos, que no meu caso não tinha tratamento. Não tinha tratamento, porque já tinha virado água. E Deus ainda disse, estou filtrando o teu sangue. Aleluia, oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Que Ele estava filtrando o meu sangue, para me ter um pouco de paciência. Que Ele estava filtrando o meu sangue, e eu ia ficar curada. E ali foi, eu fiquei orando, a irmã também, até como eu tive a vitória, né?
para a honra e a glória do Senhor Jesus de Nazaré. Que sirva de lição para todos. Mas eu não disse para vocês por que eu fiquei assim. Muitos acham assim, quando fica doente, irmão, ai, foi Deus. Aí o Senhor me pôs no leito. Ei, nem tudo é Deus. Nem tudo é Deus. Eu fiquei enferma por discurso meu, por erro meu. Porque como eu estava desde quando eu cheguei na Grécia, eu comecei a ter inflamação de ouvido. Eu pegava um ventinho, o ouvido inflamava. Então, por conta própria, eu comecei a tomar antibiótico. 10 dias de antibiótico. Toda vez. E no mês, eu inflamava 5 vezes o meu ouvido. Era dor que eu não suportava. Então, eu ia para o antibiótico. E não tomava vitamina. Então, ali foi agravando. Por isso que eu cheguei nessa situação. Então, nem tudo é Deus que pôs a gente, né, na situação. É a gente mesmo. E para aqueles que acham, porque louva o Senhor, porque ora de meia-noite às 4 da madrugada, ou 2 horinhas, acha que tá salva. Ei, o espírito da morte apareceu para mim. Não só apareceu, como estava esperando a minha alma. Naquela hora que eu estava ali com muita dor. Eu nem pensei, nem sabia que dor era aquela. Mas eu sentia dor no corpo inteiro, era dor mesmo. E eu ficava, Senhor, tem misericórdia de mim. Mas eu não ia para o céu. Se eu partisse naquele momento, eu não ia para o céu. Então, irmãos, vamos fazer diferente. Vamos fazer da vontade do Senhor, não nosso. Não do irmão. Vamos fazer a vontade de Deus. Porque Ele é dono da vida. Ele é dono da vida. E se eu estou aqui, aleluia, é para a glória do Senhor. Porque foi Ele que me deu a oportunidade de estar aqui. Aleluia. E de não passar por muitas coisas. Aleluia. Que todos aqueles que já teve câncer, que já passou por isso, sabe. Aleluia. O que é essa doença? Só Deus é a cura. Só Deus é a cura. Só Deus é a libertação. E eu peço, irmãos, no nome de Jesus, se arrependa antes que seja tarde demais. Porque nós não sabemos o dia da manhã. Nós não sabemos o que vai vir nas nossas vidas. Então clame ao Senhor, busque a Ele, faça a vontade dEle. Aleluia, que nós serás salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o meu testemunho que eu deixo, né, nesse vídeo. E tenho tantos, mas eu não posso estar falando todos assim, porque o vídeo fica grande, né? Mas eu digo uma coisa, eu sou milagre do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Para a honra e a glória do Senhor na minha vida. Amém, irmão? Toma posse aí, em nome de Jesus.